Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bella Itália. O meu nome é Lucas. E eu sou a Júlia. Nós somos casados, moramos no sul da Itália, aqui na Sardenha, no interior da Sardenha, e resolvemos criar esse podcast com o intuito de divulgar a vida no sul da Itália, né, pessoal? Existe bastante conteúdo sobre a vida na Itália, mas geralmente são o pessoal do norte que produzem conteúdos falando sobre a Itália. E uma coisa que incomoda a gente é que eles falam de uma forma muito genérica, né? Como se aquela realidade do norte fosse a realidade do país inteiro. E não é assim, pessoal. O sul da Itália ele é muito diferente do norte, tá? Se você quer saber mais, ouçam os nossos podcasts anteriores. Já gravamos aí 5 episódios, tá? Falando sobre temas super importantes, aluguel, salário, trabalho, tá? Então, ouçam os nossos podcasts anteriores e tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá, pessoal? Hoje, sobre o que nós iremos falar, Júlia? Hoje a gente trouxe um tópico bem divertido, bem leve para falar com vocês. E o nosso tema são as 10 coisas que a gente mais gosta no sul da Itália e as 10 coisas que a gente menos gosta, né, no sul da Itália. Não vamos falar aí em amor e ódio, né, pessoal? Porque são coisas muito fortes, né? Vamos falar assim, as coisas que a gente mais gosta e as coisas que a gente menos gosta. Focados mais na vida, tentando focar o mais especificamente possível no sul da Itália, pessoal. Vocês, assim, ó, já saibam que todas as vantagens de viver na Europa a gente não está colocando, tá, pessoal? Então, assim, se a gente não falar alguma coisa, vocês sabem que é uma coisa meio implícita, né? Todas as qualidades e o lado ruim também de viver na Europa, de uma forma geral, já está implícito, tá? Nós tentamos focar mais na realidade do sul da Itália, para trazer alguma coisa de diferente, tá? Então vamos começar com as 10 coisas que nós menos gostamos aqui do sul da Itália, especificamente da Sardenha, do interior da Sardenha, na verdade, Sardenha e interior da Sardenha, tá? Sempre trazendo assim essa coisa bem importante que na Calábria é diferente, na Sicília é diferente e na Puglia é diferente. Então nós estamos trazendo a realidade do sul da Itália, especificamente da Sardenha, como uma forma geral, e do interior da Sardenha. Então eu trago para vocês, pessoal, a minha primeira coisa que eu menos gosto de morar aqui no sul da Itália, né, na Sardenha, que é a saúde. E isso eu posso dizer de forma geral da saúde da Sardenha inteira, tá? Não é porque a gente mora no interior que não me agrada. É a realidade da ilha inteira, tá, pessoal? Não é muito boa, tá? No meu ponto de vista, deixando isso muito claro, que talvez outra pessoa tenha uma experiência diferente e pode ser que a pessoa goste, mas no meu ponto de vista eu não gosto. Eu acho que não é uma medicina preventiva, tá? Ou seja, eles não focam em prevenir doenças, eles focam em tratar a pessoa quando a pessoa já está morrendo. Né, amor? Exatamente. Isso é um ponto que não tem como a gente não olhar para isso com um olhar diferenciado, porque ambos, né, tanto eu como o Lucas, somos profissionais da saúde, já trabalhamos no sistema público de saúde do Brasil e a gente vê essa diferença gritante quando a gente chega aqui de que a prevenção, ela praticamente não existe, né? Tu tem que insistir para que eles te façam, né, a prevenção, tu ir atrás, porque senão eles só querem assim, ó, quando tu tiver o problema de saúde, quando tiver a doença, tu vem aqui e aí tu vai ter tratamento, né? Então, a saúde, é importante dizer que a saúde na Itália, ela não é pública, né? Ela tem todo o paciente, então toda pessoa tem uma participação, aí você vai pagar Ela é gratuita, né? Pública exato. Todos têm acesso, porém... Isso. Não é que ela não é pública, ela é pública, mas ela não é de graça, né? Isso. Como no Brasil, que no SUS, a pessoa faz tudo de graça pelo SUS, o SUS não cobra 1 centavo da pessoa, na Itália não é assim que funciona. Algumas coisas são gratuitas, como, por exemplo, visita ao médico de família. Qualquer visita que... Todo mundo na Itália tem o seu médico de família, tá? Qualquer pessoa residente na Itália é obrigatório ter o seu médico de família.
Qualquer visita que vocês façam ao seu médico de família é gratuito, tá, pessoal? Não vai cobrar nada. Porém, visita a um especialista, fazer exames, são coisas que têm que ser pagas. É uma coparticipação. E às vezes essa coparticipação ela é muito alta, tá, pessoal? Eu já fiz exames aqui que eu tive que pagar 80 euros, tipo um exame de sangue, sabe? Pagar 80 euros. Eu acho isso caríssimo, sabe? E sempre porque eu insisti, porque eu quis correr atrás, eu quis fazer, porque de uma forma geral não existe essa coisa da prevenção. Vamos prevenir as doenças, vamos fazer check-ups, sabe? Então é uma coisa que realmente não me agrada e nesse sentido o SUS do Brasil eu considero muito melhor, muito mais preventivo, previne muito mais as doenças, já aqui existe uma mentalidade mais de quando tu estiver doente a gente te trata. Tá? Então esse é um ponto que é o meu primeiro ponto que não me agrada, tá? E você, amor, qual é o seu primeiro ponto? Para mim ainda é difícil às vezes pensar, né, todos os dias aqui que eu estou numa ilha, porque a Sardenha é uma ilha, mas ela é muito grande. Então, para você, por exemplo, atravessar de uma ponta a outra da Sardenha, vai mais que 3, 4 horas aí, né, de carro, para mais ainda. Então, é uma ilha muito grande. Mas, por ser uma ilha, ela tem os seus poréns, né? Os pontos negativos e os pontos positivos. Então, para mim, uma coisa que dificulta aqui é o acesso aos outros, por exemplo, aos outros estados da Itália, né? No continente, e aos outros países. Por quê? Tudo aqui para você sair, você vai ter que ser ou de balsa, né? Que eles chamam aqui, para ir com o seu carro, ou enfim, né? Pode ir de pé também, né? Com a balsa, ou avião. Então, para sair da ilha tem que ser alguns dois desses tipos, né? Não tem como eu pegar o meu carro e chegar de carro, assim, né? Atravessar ali e ir para outro lugar. Só com a balsa ou com o avião. Isso eu acho que dificulta um pouco, demora mais, precisa de mais planejamento, né? Para fazer tudo isso, porque eu tenho que ir até o aeroporto, que fica em tal cidade. Tem que ir até o porto que tem a balsa, né, para pegar a balsa. Então, tudo exige um pouquinho mais de planejamento, de tempo, de despesa, né, para se deslocar para outros lugares. Eu acho que isso é um ponto bem negativo. A gente concorda nesse ponto. Agora eu vou fazer um combo aqui, eu vou trazer duas coisas ao mesmo tempo que me incomodam, né? Um ponto é o fato de ser uma ilha, me incomoda, tá? Mas é uma questão pessoal minha, pessoal. Não quer dizer assim... talvez tem pessoas que amam morar em uma ilha e vão vir para cá e vão se sentir super bem. Eu me sinto meio claustrofóbico, ilhafóbico, digamos assim, sabe? Eu sempre tive a impressão de que quando eu viesse morar na Europa, eu iria poder pegar o meu carro e ir para qualquer país, sabe? Eu vou para Alemanha, eu vou para Suíça, eu vou para Eslovênia, eu vou para Croácia, eu vou para qualquer lugar de carro, sabe? Aquela coisa assim. E aí, como nós estamos em uma ilha, isso se torna muito difícil. A logística não é boa, o custo de botar o carro numa barca ali e levar até o continente não é barato, tá? Então é uma coisa que me incomoda, apesar de ser um paraíso, tá, pessoal? A Sardenha é um paraíso, uma ilha paradisíaca, porém o fato de ser uma ilha, de estar longe do continente me incomoda, tá? E o outro ponto aqui, que é fazendo o meu combo de 2 itens, né? Realmente o difícil acesso ao continente, que eu tinha notado também, tá? Mas com uma ressalva. É difícil sair da ilha da Sardenha de carro? Sim, é difícil, tá? Tem um custo que não é barato. Porém, entretanto, todavia, pegar um avião e ir até algum outro lugar de avião é totalmente acessível, tá, pessoal? Tem voos super baratos que saem da Sardenha. Semana passada mesmo, nós estávamos olhando os preços de algumas passagens e a gente encontrou passagem de Cagliari, que é a capital da Sardenha, tá? De Cagliari para Inglaterra por 15 euros. Cagliari, Londres, 15 euros. Cagliari, Bélgica, 20 euros, sabe? Então, assim, para diversos locais, você encontra passagem por 20 euros, 25 euros, 30 euros. Então, é super acessível viajar de avião, tá? E eu ainda tenho mais um quesito aí que eu posso linkar, né, junto disso, pela questão de quando a gente pensa que isso é uma ilha. Eu acho que isso, o físico, né, de ser uma ilha, geograficamente, ele acaba afetando, para mim,
no sentimento das pessoas aqui dos sardos. Eu acho que eles têm uma perspectiva, uma ideia um pouco mais fechada. Meio que eles vivem na ilha, sabe? Então eu acho que eles são ainda um pouco mais fechados para outros lugares, outros países, né? Outras pessoas de outros países, né? E também para pessoas do continente da Itália. Eles têm uma mentalidade de viver em ilha, viver fechado. Eles são muito bairristas, minha opinião, né? Acho que isso, por ser uma ilha, acaba tendo esse sentimento dos sardos aqui. Eu acho que isso combina bem com esse item de ilha aí também. Sim, até por isso que a realidade da Sardenha destoa da realidade do continente, né, pessoal? É sempre assim que tem uma população que vive em uma ilha, e uma ilha que não é colada no continente, a mentalidade das pessoas vai ser diferente, tanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo, entende? Então sempre tem essas prós e contras, tá? Seguindo nessa linha, então, aí de ilha, eu vou trazer um outro ponto meu aqui, tá? Que é o meu quarto item, que é o excesso de curvas. Difícil acesso às cidadezinhas aqui, tá, pessoal? Tipo, eu venho do Rio Grande do Sul, né? Onde toda vez que eu fui viajar, eu me recordo de viajar por estradas extremamente retas. Até as pessoas brincam que é um pouco perigoso viajar no Rio Grande do Sul, porque são retas assim que não termina nunca, né? Então, o perigo de dormir. Porém, me agrada muito, tá, pessoal? Dirigir em estrada reta. Aqui é curva, mas assim, é curva que vocês não têm noção. Se alguém já ouviu falar na Serra do Rio dos Rastros, cada estradinha da Sardenha é uma Serra do Rio dos Rastros, sem brincadeira. Você entrou numa curva, deu 3 segundos, já tem curva de novo, mais 4 segundos outra curva, e curvas assim, super fechadas. Às vezes assim, é uma curva que vê praticamente a traseira do carro, né? Exatamente. Eu, para mim, já acho que isso não é um problema. É que o Lucas, ele tem problema, ele se sente mal, né? Enjoado, assim, tem esse problema de viajar nas curvas. Para mim não é um problema, mas é claro, você tem que ir mais devagar, né? Tem perigo de acidente, tem que estar sempre muito atento quando vai viajar. Mas eu tento olhar pelo lado bom, por quê? Porque tem muita natureza aqui na Sardenha. E aí eu consigo ver belas paisagens quando eu viajo. Aí isso não me incomoda tanto, esse ponto aí pra mim, não. É uma coisa particular minha, né, pessoal? Eu tenho um problema com curva, fico enjoado, muita curva, fico enjoado. Adoro dirigir, amo dirigir, mas em estrada reta. Quando tem curva, aí é um problema para mim. Mas é uma peculiaridade minha, tá? Exatamente. Um ponto que para mim incomoda um pouquinho aqui na Sardenha é a precariedade, né, e a falta, né, praticamente, de um sistema de transporte público aí, quando eu digo, né, trem, ônibus. Então a locomoção aqui ela é bem difícil, por quê? Também tem essa opinião, Lucas? Sim, sim. Também é um item que eu anotei aqui, concordamos. O transporte público é bem complicado aqui, pessoal. Tanto é que todo mundo fala assim, ó, chegou na Sardenha, compra um carro. Porque a vida se resume a... Uma boa vida, uma vida confortável se resume a você tem um carro ou não, né? E aí alguém pode pensar, mas então só quem tem dinheiro vai viver bem na Sardenha. Muito pelo contrário, pessoal. Aqui qualquer pessoa tem um carro. Qualquer pessoa. Pensa no trabalho mais simples, tá? Que você possa imaginar. A pessoa que faz esse trabalho, ela pode comprar um carro, tá? Porque um carro aqui custa 1.000 euros, um carro aqui custa 1.500, os carros mais básicos 1.000 euros, menos... os que não tem tanto problema, 1.500, 2.000, entende? Então, assim, qualquer pessoa pode comprar um carro. Tá? Ouça o nosso podcast sobre salários na Itália, porque vocês vão entender que uma pessoa que trabalha aqui consegue tranquilamente comprar um carro, tá? Exatamente. Essa questão do transporte público, o que acontece? Tem ônibus, tem trem, mas, por exemplo, tem lugares que o trem não tem, né? Essa linha do trem, por exemplo, a parte mais nordeste, então, da ilha, ela tem pouquíssima, não tem quase linha de trem, né? Não passa mais o trem aqui, é só em outras regiões. E ônibus tem 1 ou 2 por dia que vão passar na tua cidade. Então, são poucos horários, poucas, né, opções que tem mesmo. Então fica muito difícil você trabalhar, você querer passear, você querer fazer qualquer deslocamento aqui com o transporte público. Aqui no Sardenha.
Mas vocês sabem, pessoal, que isso tem vamos botar uma ressalva nesse ponto negativo, né? Sabem que isso tem um ponto positivo, porque tem pouco trânsito, né? O fato de não ter tanto transporte também é o fato de não ter tanto trânsito. Ou seja, não existe engarrafamento, não existe... Na nossa região, por exemplo, não existe sinaleira, entende? Não existe tranqueira. Então, vamos colocar essa certa ressalva aí, né? E agora vamos para um outro ponto, infraestrutura das casas, tá, pessoal? Esse é um ponto que pega para mim, um ponto negativo, porque assim, aqui no verão faz muito calor e no inverno faz muito frio. Então, as casas, geralmente, elas não são preparadas nem para o calor e nem para o frio. É como o Rio Grande do Sul, eu me sinto em casa. Literalmente, eu acho que isso é bem verdade que tu falou, Lucas. Porque para mim também é um ponto isso, sabe? Eu vejo muito que as casas, mesmo as casas mais antigas, mas até as mais novas, as pessoas não têm essa preocupação em fazer uma casa reforçada para aguentar tanto a temperatura no verão que faz, como a temperatura no inverno, né? Até isso já foi um tema do nosso outro episódio do podcast, que era sobre as temperaturas aqui, né? O clima no sul da Itália. Então, realmente, isso é um fator que acaba pesando. Quando você vem para cá, quer alugar uma casa, né? Você vai ver que você vai encontrar muita dificuldade em achar uma casa bem adequada, tanto para o verão como para o inverno. Pessoal, então esse é um ponto que pega, assim. E acho que pega mais no inverno, tá? Até no verão, assim, tipo, as casas... pode ser que tenha um ar-condicionado, então já ajuda, já ameniza, né? E o verão aqui nós temos praias maravilhosas, a pessoa pode ir tomar um banho. Mas o inverno pega mais, porque especialmente se você vai morar meio montanha ou montanha. Então vai fazer um frio bacana, né? Um frio bacaninha ali, uns 0 graus tranquilo, e você vai sentir frio porque o sistema de aquecimento não é muito eficiente, tá? Não é que não existe, mas é que não é tão eficiente assim. Um ponto para mim que complica um pouquinho aqui na Sardenha, e que a gente já falou também em outro episódio de podcast, né, sobre trabalho aqui na Sardenha, são a falta, né, de postos de trabalho. Então, a quantidade é pouca ainda, né, de postos de trabalho, né, de locais. Enfim, no outro episódio a gente já tinha comentado essa questão que a Sardenha funciona mais no verão, né, nessa parte mais turística, então, de bares, restaurantes, hotéis, aí. Isso, sim, nessa época tem bastante trabalho. Mas chegou no inverno já não se tem mais tanto opção de trabalho. Eu acho que isso é um problema aqui da Sardenha. Beleza. Para mim, pessoal... aqui, ó. Entrando nesse mesmo ramo de trabalho, tá? Eu anotei o seguinte em relação ao trabalho. De uma forma geral, tá? Eles têm muito uma cultura aqui de ter hora para entrar no serviço e não ter hora para sair. E o salário é sempre o mesmo, tá? A gente já falou lá no nosso podcast sobre trabalho na Itália. Escutem esse podcast, ele é muito importante para que vocês tenham toda a base para entender como funciona o trabalho aqui, tá? De uma forma geral, existe essa cultura tem horário para entrar, não tem horário para sair. Porém, pessoal, é muito importante que é uma escolha de vocês trabalhar em um local assim, tá? Porque vamos supor assim, vamos colocar um exemplo, tá? Por isso que eu coloquei uma ressalva nesse ponto negativo. É um ponto negativo, mas existe uma ressalva, que é o quê? Você que escolhe isso, tá? Vamos supor que tem uma cidade na praia que tem 10 restaurantes. 7 desses restaurantes, ou 6, vamos colocar, 6 desses restaurantes vão ter essa filosofia. Tem hora para entrar, não tem hora para sair e o salário é sempre o mesmo. Mas vão ter ali outros 3 ou 4, dependendo de onde vocês vão estar, que vão ter a filosofia de você trabalha, você ganha. Trabalhou 1 minuto a mais, ganhou 1 minuto a mais. O salário é por hora. E é isso que vocês têm que procurar, tá? Procurem sempre um trabalho onde seja o justo. Trabalhou, ganhou. Trabalhou 1 minuto a mais, ganhou 1 minuto a mais. Trabalhou 10 horas a mais, ganhou 10 horas a mais. Sempre trabalhando por hora e não por pacote. É um pacote ruim, né? Então, tem essa ressalva aí, tá, pessoal? Exatamente.
E outro ponto que para mim também eu acho um pouco complicado é a falta de indústrias, tá? Até por isso que tem poucas ofertas de emprego, a não ser no verão, nessa parte turística. Praticamente na Sardenha nós não temos indústrias. As indústrias da Itália estão, a maioria, todas concentradas no norte da Itália, tá? Não sei se também por uma questão logística, né? Porque, por exemplo, pensa um custo de uma empresa vir para cá, se ela não tem tanta dedução de impostos, tanto incentivo, né, do Estado, então da Sardenha, para que essa empresa venha para cá, para que essa indústria venha para cá, e ela vai ter toda essa questão do transporte, do custo, da logística. Então, que realmente a Sardenha ela não é atrativa para que essas indústrias, essas empresas venham para cá. Então, essa falta de indústrias corrobora com essa questão do emprego. Então, tem menos emprego, bem menos do que no norte. E entrando aqui num outro ponto meu, onde eu boto falta de alguma coisa, eu sinto falta de mais opções de lazer e opções de entretenimento e opções de coisas para se desenvolver mais perto da gente, né? Por exemplo, universidades, tá? Aqui a gente pode dizer que é basicamente a Universidade de Sassari e a Universidade de Cagliari, ou seja, uma ilha do tamanho da Sardenha que não é pequena, tá? Duas universidades, uma numa ponta e outra na outra ponta. Então toda a galera do meio tem que se deslocar, sabe? Ou para uma ponta ou para outra. Então, os jovens aqui, acho que a maior decisão que eles têm que tomar é, quando eu terminar os meus estudos básicos ali, eu vou para Sassari ou eu vou para Cagliari para fazer a universidade, né? Tem que se deslocar e aí os pais muitas vezes têm que trabalhar mais para poder bancar os filhos morando em Cagliari ou morando em Sassari para fazer a universidade. Então, é uma coisa que eu sinto falta de ter mais opções mais perto, né? No meio da Sardenha, nas pontas, né? Nas pontas do meio, nordeste, noroeste, sudeste. Então eu sinto falta dessa estrutura assim mais perto da gente, sabe, mais espalhada. E acredito que no norte seja assim, seja um pouco mais espalhado, dependendo também, né, da região, de onde, mas eu acredito que existam mais opções, tanto de lazer quanto para desenvolvimento. Exatamente. Eu também tenho vários pontos aqui na minha lista que corroboram com esse tema que o Lucas está falando. Primeira coisa é que eu acho, já falei aí da questão da falta de indústrias, então da falta desse incentivo do governo da Sardenha para que as empresas fiquem aqui. E eu acho que isso também acontece com os jovens, né? Essa questão de falta de emprego, falta das coisas aqui, sem incentivo, acaba que o quê? Que os jovens vão debandando. Eles acabam seus primeiros estudos aí, seu estudo básico, alguns fazem universidade aqui, outros já vão para o continente, né, para a Itália, para fazer a faculdade e acabam não voltando mais. Então, aqui nós estamos com uma população, em sua maioria, mais velha, né, mais idosa, porque os jovens estão indo para fora, eles não ficam aqui, porque não tem muito incentivo. E aí acaba também sendo essa questão das universidades outro problema que eu também acho isso. Só tem, né, praticamente duas aí, né, 2 polos aí de universidades e se complica um pouco mais. Claro, se a gente for pensar, as cidades da Sardenha, elas são muito pequenininhas, tá? Tem cidade com 1.000 habitantes, 2.000, às vezes menos que isso. Então, sim, entendo que é difícil ter uma universidade, mas tem outras cidadezinhas que são um pouco maiores que poderiam tranquilamente ter uma universidade para abranger né, aquela micro-região, ali as pessoas dessa micro-região. Acho que isso é bem importante, mas tudo eu acho que vai em base dessa falta de incentivo do governo aqui, né, para que essas coisas aconteçam. Tanto dessa parte de trabalho, empregos, quanto essa parte de estudos. Isso para mim eu também vejo como um grande problema aqui na Sardenha. Seguindo aqui para o meu penúltimo item, o meu 9º item, tá? Seguindo nessa parte aí da educação, eu coloquei que para mim é um ponto negativo o inglês não ser tão forte aqui para as crianças, tá? Eu e a Júlia, nós pensamos muito como será a educação dos nossos futuros filhos, né? Porque nós temos uma grande chance de continuarmos na Itália, né? Não irmos para outro país da União Europeia. Gostamos muito da Itália. Então a gente pensa sempre como é que vai ser a educação dos nossos filhos se nós ficarmos na Itália, sabe? E eu vejo que o inglês aqui, inglês é uma coisa fundamental no mundo hoje em dia, principalmente na Europa, onde existem tantos povos que falam tantas línguas diferentes, ter uma língua franca, que é o inglês, é fundamental, né? E eu vejo que o inglês aqui ele é muito fraco, né?
Claro, é melhor que o do Brasil, provavelmente, tá? Mas a nível de Europa é muito fraco. E eu vejo que no norte é muito melhor. Eu tive, ano passado, uma colega que trabalhou comigo que ela era do Piemonte. Lá no Piemonte, o inglês no ensino fundamental, ele é mais forte. E tanto é que ela conseguia tranquilamente falar com os turistas que vinham da Alemanha, da Áustria, da Suíça, falava em inglês com eles tranquilamente, sendo que ela só teve inglês no ensino gratuito, não fez cursinho de inglês, nem nada. Então eu sinto que isso é um ponto negativo. Essa questão das línguas, aí a gente vê muito que por a Sardenha estar numa ilha, né, isolada e não fazer fronteira com outros países, então esse desenvolvimento de outras línguas, além do inglês, é claro, ele é um pouco mais demorado, assim, a gente não vê esse incentivo. E já pelo que a gente sabe de outros estados da Itália, né, que fazem fronteira com outros países, esse incentivo para aprender uma terceira língua é muito forte. Porque, por exemplo, aqui nas escolas italianas, as crianças aprendem, né, o italiano como base, o inglês também é obrigatório para todos, e tem mais uma terceira língua, que em muitos lugares a criança pode escolher, né? Você vai escolher entre alemão, francês, né, enfim, outras línguas. E cada lugar da Itália que faz fronteira com aquele país acaba puxando mais, tendo mais incentivo. Por exemplo, nesses estados aí da Ligúria, Piemonte, Vale d'Aosta, né, que fazem ali mais divisa com a França, puxam mais para o francês nessa terceira língua. Já lá na área do Trentino, Alto Adige, então já é mais com o alemão. Então isso é uma coisa muito interessante, muito enriquecedora, né? Que outras línguas mais a criança pode aprender e isso é muito mais forte. E aqui na Sardenha, por não fazer fronteira com nenhum outro país, a gente vê que isso nem para o inglês e nem para mais nenhuma outra língua é tão forte, tão incentivado, né? E indo para o meu último item, então, eu coloquei, mas com uma ressalva, novamente, observem que muitas das coisas negativas e não foi fácil, pessoal. Escolher 10 coisas que eu não gosto aqui foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo, assim, tive que espremer até sair alguma coisa que eu não gostava, tá? Então, o meu último item vem com uma ressalva, que é a burocracia e a ineficiência do Estado, né, de uma forma geral, assim, dos órgãos públicos. Acho que a Itália é um país extremamente burocrático. No Sul não é diferente, tá? Digo que, na minha opinião, a Itália é mais burocrática que o Brasil, tá? São coisas assim que não tem nenhum sentido, nem pé nem cabeça. Pouco informatizada, tá? Só que tem uma ressalva. Qual é a ressalva? Que a burocracia, em geral, aqui na Sardenha, ela funciona muito melhor do que, em geral, no Norte. Mas muito melhor, tá? Por exemplo, assim, eu ouvi falar já de casos que demora 6 meses para sair um permesso de soggiorno, por exemplo, no Vêneto, tá? Já ouvi relatos de casos assim que demorou 6 meses para sair um permesso de soggiorno no Vêneto. E aqui, tá? Pela minha própria experiência, porque eu tive que fazer permesso de soggiorno, demorou 1 mês, tá? Passaporte, um amigo meu de Torino, que trabalhou comigo, falou, cara, para mim agendar para fazer um passaporte em Torino são 3 meses. Tem que esperar 3 meses. Aqui, a gente agenda para a semana que vem e no máximo aí, o quê? Uns 15 dias, amor? Nem isso, menos. O da Júlia demorou 4 dias para ficar pronto, pessoal. O passaporte italiano da Júlia saiu em 4 dias, tá? O do irmão dela saiu em 15, né? 15 dias, uma coisa assim. Então, assim, é quase impossível demorar mais de 1 mês aqui no interior da Sardenha, né? Lembrando que a gente tem que ir para uma província, porque né, o permesso de soggiorno a gente pede na província. Mas, assim, de uma forma geral, funciona muito melhor do que no norte, tá? Exatamente. E meu último ponto aqui, que foi uma coisa que realmente aconteceu com nós nos últimos tempos, né? Então a gente acabou trocando de casa, a gente, né, trocou de município aqui, e chegamos aqui, primeira coisa, internet, né? Temos que colocar internet, e aí fomos ver em todas as empresas que ofereciam internet como é que funcionava aqui, se era sistema via rádio, se era fibra ótica, o que era. E aí a gente descobriu que fibra ótica não existia. Então, o que acontece? Esses são os problemas das cidades pequenas e antigas, né? Essas cidades mais históricas aí
da Sardenha, que tem algumas peculiaridades, né? Tem algumas cidades aqui que elas não têm uma previsão de crescimento, de mudança, de tipo assim, quantas pessoas vão vir morar aqui, quantas empresas vão abrir, quantas lojas vão surgir. Não, a cidade é assim, é desse jeito e vai ficando assim para sempre, entende? Então, em algumas cidades mais pequenas ou mais no interior, vocês vão ter essa dificuldade aí de deixar serviços assim, né, que para nós no Brasil é uma coisa impensável, qualquer cidade tem. Aqui vai ser muito difícil de ter. E a internet foi o nosso exemplo, né? A gente queria, mas não tem como puxar o cabo, não tem como fazer. Não tem estrutura. Aqui nessa região não tem estrutura para isso. Então a gente se sente um pouco ilhado, né, nessas coisas assim. Mas, né, são pontos aí que a gente considera negativos, né? Perfeito. Terminou todos os teus pontos, meu amor? Terminei. Eu também terminei os meus, então cada um falou aí 10 coisas que menos gosta aqui no sul da Itália, na Sardenha. E agora vamos falar sobre os 10 pontos que a gente mais gosta, pessoal. Não vão embora, não nos deixem. O podcast segue, como tudo na vida é equilíbrio. Agora vamos falar dos pontos positivos, né? Mas antes de tudo, preciso dar um recado para vocês, pessoal. Quem tem interesse em reconhecer a sua cidadania italiana, tá? Assim como a Júlia reconheceu a sua cidadania italiana e hoje é cidadã italiana, eu hoje tive uma notícia maravilhosa de que a minha cidadania portuguesa foi concedida, então agora só falta aí o meu registro português. Então, pessoal, não preciso nem falar para vocês os benefícios de ser um cidadão europeu, mas se você não sabe os benefícios sobre ser um cidadão europeu, entra lá no meu Instagram, tá? LK_genealogia, tá? @LK_genealogia e dá uma olhada lá nos benefícios de cada uma das cidadanias, entra em contato comigo, a gente faz a sua árvore genealógica, verifica as possibilidades de cidadania que você tem, tá? E é isso aí, pessoal. Espero o contato de vocês. Quem quiser entrar em contato com a gente referente ao Bella Itália, que tiver uma dúvida, quiser sugerir algum programa, algum episódio, pode entrar em contato com a gente através do @BellaItalia, tá? Bella com 2 L's, @BellaItalia Podcast, tá? Pessoal, a gente está gostando muito de receber esses feedbacks de vocês, né? Como está sendo os episódios do nosso podcast, né? Os assuntos que a gente fala, a gente está muito, muito, muito feliz. E gostaríamos de mandar, né, nesse episódio um abraço especial para uma amiga que está dando muitos feedbacks pra gente, né? A gente está muito, muito feliz, assim. É um grande abraço, um grande beijo para Marisa, né, nossa amiga lá de Santa Rosa, que sempre está aí nos escutando, aí sempre nos dando apoio, feedback. Continue conosco, Marisa. Um beijão. Beijo, Marisa! É isso aí. E com isso, vamos passar então para as 10 coisas que a gente mais gosta, né? Isso foi até engraçado, porque eu e o Lucas combinamos de cada um pensar sozinho, né, nas coisas que menos gostava, nas coisas que mais gostava, e depois quando a gente foi ler no final para debater se tinha alguma coisa igual, né, nas coisas que mais gostava, praticamente quase tudo era igual. 7 pontos. 7 pontos iguais, então, que sem combinar mesmo, sem nenhum olhar o outro, foi meio instantâneo, assim. E uma coisa que a gente falou que foi muito mais fácil escrever as coisas que a gente gosta do que as coisas que a gente não gosta daqui. Então, isso foi muito positivo. Foi uma surpresa para nós muito positiva. Com certeza, pessoal. Foi muito fácil escrever o que a gente gosta daqui. É por isso que a gente está aqui ainda, né? Completando já mais de um ano na Sardenha. Então, a gente gosta muito daqui, né? Tem os pontos negativos, tem, mas a gente gosta muito daqui. Estamos aproveitando muito a nossa estadia aqui, né? Então, vamos começar. Eu vou começar com a segurança. A segurança aqui, pessoal, é muito alta, mas é muito alta. Não é pouco, não, é muito. E para vocês não acharem que eu estou enviesando, né? Porque nós temos o podcast sobre o sul da Itália, e aí eu vou dizer para vocês que aqui na Sardenha, tá? Eu sei que existe a fama da Calábria, a fama da Sicília, né? Dos outros... Da máfia italiana. Da máfia italiana. Eu sei que existe essa fama, tá? Mas nós somos Sardenha. Nós somos uma outra coisa, tá? Não conheço a Sicília, não conheço a Calábria, então não posso falar sobre a realidade de lá, tá? Posso falar sobre a realidade da Sardenha. E aqui, pessoal, é muito seguro. Não é pouco, não. É muito seguro.
Para dizer que eu não estou enviesando, vocês podem pesquisar uma pesquisa que saiu, tá? Provavelmente acho que ela vai estar só em italiano essa pesquisa, que é uma pesquisa onde menos existe registro de criminalidade, tá? São registros oficiais, é uma pesquisa que analisou registros oficiais de delinquência, de roubo, de assassinato, e a província de Oristano ganhou a província menos violenta de toda a Itália. É aqui, é da Sardenha. Ganhamos, amor. Interessante, porque a segurança também foi um ponto que eu listei, porque são coisas assim que para nós que vemos uma realidade do Brasil, tanto numa cidade maior ou menor, são coisas que realmente assim, ó, são absurdas. A gente já tá aqui há mais de um ano e todo dia quando a gente sai na rua, a gente fica bobo, mas a gente fica bobo, fica dando risada das coisas que a gente vê. Tipo, a gente cansou de ver carro com vidro aberto, com chave na ignição. Assim, as pessoas, precisam ir em algum lugar, deixa o carro aberto ali, com a chave, entendeu? As casas também abertas, janela, grade, a gente vê pouquíssimo aqui, entendeu? Ter uma grade dentro de casa, até eu fico pensando, assim, nas crianças, assim, tem que botar uma redezinha, uma telazinha de proteção, porque não tem grade, não tem, assim, fechaduras muito, né? Tem pessoas que não chaveiam a casa aqui. Eu acho que eu nunca vou perder isso, esse medo brasileiro aí. A gente chaveia a casa, a gente faz de tudo para ficar certinho, mas não tem. Aqui, uma realidade que eu acho que acontece em outros lugares também da Itália, mas principalmente aqui na Sardenha, não se tem estacionamento, garagem, né, nas casas. Né? A maioria casas antigas ou até nas novas, nos prédios, não se faz garagem. As pessoas estacionam tudo na frente de casa, né? Então, assim, na rua mesmo. Não precisa ter nenhum segurança, nenhum guarda, nada. As coisas são assim aqui e a gente fica muito apavorado. A gente fica bobo vendo essas coisas, assim. Para mim, a segurança é uma coisa que realmente, principalmente nas cidades do interior, é uma coisa que não existe ainda. Pelo amor de Deus, para mim é muito difícil de acreditar. Pessoal, claro que existe uma certa diferença entre Cagliari e onde a gente mora, que é o interior da Sardenha, ou Sassari e onde a gente mora, que é o interior. Mas assim, pessoal, também Cagliari é super segura também, Sassari também é super segura. Oristano, como eu acabei de falar, é uma província e ganhou como a província com menos violência na Itália, tá? Registrada. Então, pessoal, é muito seguro. A gente vai para academia, o pessoal bota bicicleta, bicicleta boa, aquelas bicicletas assim, que não é bicicleta barata de 50 euros, sabe? É bicicleta boa, pessoal. O pessoal deixa assim e esquece. Se alguém quisesse pegar ali e levar embora, tranquilo, podia fazer, mas ninguém faz, sabe? Ninguém faz, porque aqui as pessoas, todo mundo tem acesso às coisas, né? E ninguém vai roubar aquilo que não é seu, vai pegar aquilo que não é seu. Então, a segurança é nota 1000, não é nota 100, é nota 1000. Exatamente, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando de coisas que a gente vê, assim, botijão na rua, botijão de gás na rua, a bicicleta, o patinete elétrico na rua, sem proteção. É absurdo, né? A gente, assim, ó, nós vamos se empenhar para colocar mais coisas aí no nosso Instagram também, fotos, vídeos dessas curiosidades que a gente vai achando para vocês verem que não é balela, não é mentira, realmente aqui a segurança é um ponto muito importante. Vamos fazer um podcast sobre isso, né? Vamos fazer um episódio sobre segurança no sul da Itália, porque tem muita coisa muito exemplo aí pra gente dar e vocês vão ficar apavorados. É muito seguro, tá? Com certeza. Outro ponto para mim que é muito interessante aqui na Sardenha, e eu já falei em outro episódio, né? É sobre o clima. Então, tanto essa questão de ter muito sol, de ter um bom verão aqui, né? Durante a estação de verão, como no inverno. No inverno nós temos neve aqui nas cidades que são mais montanhas, mas também não é uma coisa nada rígida, nada de muita neve, nada de muito frio ao extremo. Então, como eu sou do Rio Grande do Sul, eu e o Lucas somos de lá, a gente acha que é um clima muito parecido. Temos o inverno, temos o verão, né? Duas coisas bem definidas. Eu acho que com isso a gente se sente mais em casa, com essa questão do clima. Eu também. Aqui o meu segundo item que eu coloquei, além da segurança, também é o sol. Pessoal, existe muita diferença entre vocês estarem num país frio cinzento e num país frio ensolarado. Num clima frio cinzento e num clima frio ensolarado. Existe muita diferença, pessoal. Geralmente o que deprime as pessoas não é o frio, é a falta de sol.
tá? Então é muito nítido essa diferença entre o sul da Itália e o norte da Itália, os topos de montanha. Às vezes você está aqui no sul da Itália, está um sol lindo agora mesmo, está um sol lindo, maravilhoso, sabe? Aí vai subir lá para o norte da Itália, numa montanha de 1.000 metros de altitude, está tudo cinza, entende? Então o sol ele faz muita diferença na vida das pessoas. Mesmo que não tenha com vontade de sair, porque talvez tá aquele friozinho, assim, não dá muita vontade de sair no frio, mas poder abrir a janela e poder ver esse sol maravilhoso entrando dentro de casa, secando as roupas. A dona de casa que habita em mim fica muito feliz por essas coisas. As roupas aqui todas secam muito, muito facilmente. Então é outra vida, pessoal. Outra vida. O sol faz muita diferença e aqui a gente tem sol para dar e vender, tá? Exatamente. Outra questão que, para mim, né, o Lucas aí já citou nas partes contras, mas para mim, pelo que eu ouço falar de outras realidades da Itália, seria a questão da burocracia, né? O Lucas já falou ali. Eu acho que aqui as coisas funcionam um pouco mais rápidas, né? Tem um pouco menos de burocracia, não é que não tenha, do que outros lugares, como no norte da Itália, né? Enfim, e outros relatos que a gente já ouviu falar. Então, que nem o Lucas citou, a questão de agendamento de passaporte, de fazer um permesso de soggiorno, de fazer os teus documentos, né? Eles acabam sendo bem mais rápidos, esses processos aqui, do que no norte da Itália. Acho que também tem vários motivos e questões, né? Mas eu acho que talvez a menor demanda que tem aqui, né? Aqui na Sardenha é em torno de 1.500, né? 1.500.000 habitantes. Então, eu acho que tem uma menor demanda e por isso que eu acho que o serviço funciona mais rápido, creio eu, né? Então, seria esse ponto para mim que eu diverge do Lucas, né? A menor burocracia, mas não é que não tenha, tem burocracia, mas eu acho que é um pouco menor do que no norte da Itália. Não, com certeza. Por isso que eu coloquei aquela ressalva, pessoal, no ponto negativo. Por quê? Por que eu escolhi aquele ponto como um ponto negativo? Porque eu sei que existe, por exemplo, a província de Bolzano, lá no norte da Itália, onde tudo funciona. Então, assim, existe na Itália lugares onde funciona. Não é a Itália inteira que é burocrática e as coisas não funcionam. Então, existe, tá? Aqui, só que se a gente for analisar de uma forma geral, o sul é um ponto bem positivo, porque é muito menos burocrático do que o norte de uma forma geral, tá? Então, para ficar bem claro isso, o sul é muito menos burocrático que o norte. Não quer dizer que não exista burocracia, existe, e é chato, tá? Falando de coisa boa, então, né? Estamos falando das coisas boas. A gentileza dos sardos. Isso, para mim, é uma coisa assim que me ganhou o meu coração desde o momento que a gente chegou aqui. A gente, quando chegou, assim, sempre tinha aquela impressão de, será que os italianos vão ser frios? A gente sempre ouve falar que os europeus são muito frios, que não é muito difícil fazer amizade, que demora anos para te ser amigo, que precisa não sei do que e não sei do que. Pessoal, para mim é tudo balela, tá? Tudo balela, depende de onde tu tá, não é assim. Não dá para colocar toda a Europa num saco só, misturar e dizer que é tudo a mesma coisa. Não é, pessoal, não é. O sul da Itália é diferente do norte, a Itália é diferente da Alemanha, a Itália é diferente da Suíça, a Itália é diferente da Dinamarca, é tudo diferente. De um território para o outro mudou, de um estado para o outro muda, de uma cidade para outra muda, entende? Então a gente não pode colocar todos os europeus dentro do mesmo saco e dizer que é a mesma coisa. Não é, tá? Não é. Aqui na Sardenha as pessoas são muito simpáticas, são super sorridentes. Hoje mesmo fui falar com uma vizinha que eu nunca tinha falado com ela, porque a gente se mudou há pouco tempo. Então fui falar com ela, puxei papo com ela, ela já perguntou de onde eu era, super sorridente e me desejou tudo de bom. Nunca falei com a pessoa na vida, entendeu? Puxei um assunto, só que como eles são super gentis aqui, são um povo muito acolhedor, eles gostam de conversar, eles gostam de conhecer as pessoas. A gente, em menos de um ano de Itália, já fez amizade com os italianos, sardos, entendeu? Nós já temos amigos da Sardenha, que são italianos, entende? Então essa história de que demora 10 anos para fazer uma amizade é balela. Aqui não é assim, entende? Esse para mim também foi um ponto que eu notei, né? A gentileza das pessoas sardas, então aqui do pessoal da Sardenha. E realmente, como o Lucas falou, isso é mais um ponto que a gente se sente em casa. A gente se sentiu muito bem acolhido, né? Quando a gente chegou e
passou um ano aí e a gente ainda se sente acolhido por pessoas que a gente conhece todos os dias. Tanto, né, as pessoas que moram aqui pertinho, ou que a gente encontra no mercado, ou na escola, enfim, nos lugares onde é que a gente vai, a gente é sempre muito bem acolhido. Então, essa coisa aí que a gente fala que, como aqui na Sardenha tem muito calor, né, que nem no Brasil, que são as pessoas calorosas, né, que são queridas, são gentis, eu vejo isso também nas pessoas sardas. Eu vejo essa gentileza, esse calor humano nas pessoas sardas também. E acho que isso é um ponto muito positivo, principalmente para quando você chega, para você se sentir em casa. Então, isso é um fator essencial para mim. Para começar a vida, né, pessoal? Então, vocês estão chegando do Brasil aqui na Europa pela primeira vez, aí vocês vão cair, por exemplo, lá no norte, talvez num lugar assim que não seja muito acolhedor, e aí já começa a vir porrada na cabeça, dá um bom dia para uma pessoa, a pessoa nem te responde, então pede uma informação, ninguém quer te ajudar, tá numa cidade grande, tá aquela correria do caramba, as pessoas, cada um, tipo, cuida da sua vida e não tá a fim de ajudar ninguém, entende? É uma realidade. Aqui é outra. No interior, as pessoas estão... ninguém tá com pressa aqui, entendeu? Todo mundo tem tempo para te ajudar. Ninguém tá correndo aqui, entende? Falando nisso, em correria, eu vou trazer um outro ponto aqui para mim, já engatando, que é o ritmo da Sardenha. Nossa, pessoal, eu amo o ritmo da Sardenha. Porque é o teu ritmo, né, meu amor? Pessoal, é o meu ritmo, é o ritmo lento, é tudo com calma. Tem uma frase que eles sempre dizem aqui que eu amo, que é tudo com calma, siamo in Sardegna, não siamo a Milano, não siamo a nessuna altra parte, né? Não estamos em nenhuma outra parte, siamo in Sardegna, estamos na Sardenha. Tá, pessoal? E aqui é tudo com calma. Aqui ninguém faz nada com pressa, correndo. Se tem alguém com pressa, é turista, tá? É alguém que não é daqui, é uma pessoa que está visitando aí, que mora em outro lugar da Itália, porque a pessoa sarda é tudo com calma, tudo com tranquilidade. Acho que é por isso que eles vivem mais aqui. Na Sardenha existe uma região aqui onde tem os maiores centenários do mundo. Por quê? Porque não tem pressa de morrer, entendeu? Muito bom, muito bom. Não tem pressa de morrer, foi muito bom. Claro, pessoal. Por que os centenários do mundo estão aqui? Por causa que eles não têm pressa de morrer, entendeu? O pessoal na cidade grande, eles têm pressa para tudo, inclusive para morrer, entende? E aqui não, aqui tá todo mundo tranquilo, não, espera a morte, não, amanhã, volta amanhã a gente conversa, entendeu? Então, eu gosto muito, muito desse ritmo aqui, né? E vocês, a pessoa que vem para cá, que entra nesse ritmo, pessoal, é como se fosse uma cura. A pessoa tá estressada, tá ansiosa, tá naquele ritmo de vida frenético. Pega um paulista, um paulista clássico de São Paulo, o cara que é enlouquecido, que trabalha não sei quantas horas por dia, não sei o que, tá sempre correndo, vai pra lá, vai pra cá. Pega esse cara e larga aqui no interior da Sardenha. De duas uma, ou resolve todas as doenças, estresse, ansiedade, depressão, não sei o que, ou morre, porque não se acostuma com o ritmo lento de vida daqui, né? Exatamente. Eu também tenho um ponto que é praticamente o mesmo, né? Que é essa questão da vida mais simples aqui, né? Sem esse caos das cidades grandes. Claro, pessoal, vai para uma cidade maior, como Cagliari, que é a capital. Tem trânsito? Tem, né? Tem as questões aí de uma cidade maior. Mas no resto da Sardenha, assim, em cidades menores, tu tem essa tranquilidade, né? Essa calmaria. É isso que é o importante. Isso realmente faz diferença, como o Lucas falou. Isso ajuda muito, assim, essa calma, essa na tua autoestima, tranquilidade. Isso realmente é verdadeiro. Ajuda muito, assim, a diminuir o ritmo de vida e ver, né? Ter essa outra visão de como levar a vida, né? Isso é bem importante a gente aprender com os sardos aqui, né? Porque se estão vivendo mais que 100 anos, porque tem algum segredo. Não é só o vinho aqui da Sardenha, né? Também o ritmo de vida, né? Como eles levam a vida. Isso é importante. Pessoal, muito, muito importante essa questão aí. Um outro ponto que eu trouxe aqui é o custo de vida baixo, tá? Existem muitos lugares da Itália onde o custo de vida é baixo, especialmente no sul, tá? Na Sicília, na Calábria, Basilicata, diversos lugares, na Sardenha, diversos lugares onde o custo de vida é baixo. Mas, para mim, não é só o custo de vida baixo, é o custo de vida baixo com um salário mínimo decente, entende?
Porque não adianta nada o custo de vida ser baixo e o salário ser baixo. O que eu considero, na minha opinião, é uma meta de vida: custo de vida baixo, salário alto. Ou custo de vida alto, salário altíssimo. Entende? Salário mínimo altíssimo. Ou custo de vida baixo, salário mínimo alto. Tá? E aí o que acontece? Sobra dinheiro. Né? Então, já puxando o meu outro ponto aqui, quando a gente tem um custo de vida baixo e um salário mínimo, falando de salário mínimo, ou seja, ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo. Salário mínimo que é, digamos assim, 8 euros por hora, tá? 8 euros por hora com contrato. Ouçam o nosso podcast sobre trabalho. Pessoal, o custo de vida baixo, um salário mínimo de 8 euros por hora, nós temos o quê? Dinheiro no bolso. Sobra dinheiro no bolso. Com uma ressalva. Qual é essa ressalva? Estamos pensando numa pessoa que ou trabalha o ano inteiro, tá? Ou então uma pessoa que faz a estação, trabalha na estação, trabalha ali de abril a setembro, a outubro, de maio a setembro, outubro, enfim, e consegue pegar a desocupação para se manter durante o inverno. Então, nessas duas situações, onde uma pessoa trabalha o ano inteiro, ou uma pessoa faz a estação e pega a desocupação para se manter durante o inverno, porque a pessoa ela trabalha na estação, né? E quando é inverno não tem trabalho para esse tipo de profissional. Então, sobra dinheiro no bolso, tá? E isso para mim é uma coisa que eu gosto muito daqui do Sul. Exatamente. Outra coisa que eu amo aqui de paixão são as praias, né? Então, a natureza, as praias aqui são um diferencial, assim, que não se encontra em outro lugar. Então, a ilha, né, da Sardenha, por ser, né, uma ilha inteira, então, em todos os lados tu vai ter praias e praias maravilhosas, pessoal. É uma praia mais bonita que a outra, né? Que a gente teve várias experiências. A gente foi numa praia e aí, primeira vez, a gente disse, nossa, essa é a praia mais linda que eu já vi. Aí nós fomos em outra, nossa, mas essa daqui é mais bonita ainda. E a gente ainda assim, a gente não consegue escolher uma praia mais bonita, né? São praias, cada uma tem as suas diferenças, né? De areia, de pedra, como é o mar, mas geralmente o mar é calmo, é tranquilo e a água é muito cristalina. Então, as praias, para mim, são um total diferencial aqui na Sardenha. Entrando nesse item de praia, eu anotei aqui, ó, a geografia da Sardenha. Apesar das curvas, tá? Com a ressalva das curvas. Apesar de eu não gostar das curvas, o que nós temos na Sardenha, pessoal? Nós temos muitas montanhas e muitas praias paradisíacas. Águas cristalinas, aquele azul turquesa, coisa mais linda, sabe? Então, nós temos opção para quem gosta de montanha e para quem gosta de praia. Por exemplo, eu e a Júlia, nós não somos muito da praia. Aquele casal que vai para a praia todo dia, fica batendo ponto lá na areia, sabe? Não, a gente não é assim. Mas a gente gosta dessa coisa de ter a opção de, hoje queremos ir para a praia. Amanhã queremos ir para a montanha, sabe? E, quero ver a neve. Aqui na Sardenha tem neve, no topo da montanha, claro, não na praia. No topo da montanha tem neve, então dá para ir para o topo da montanha, dá para ver a neve. E no verão nós temos 40 graus, né? Um calor assim, nossa, bombando, né? E praias de águas cristalinas maravilhosas. Então eu gosto muito dessa geografia. Eu acho que já vai puxando um tema aí, a questão também da natureza. Então, para mim, um dos principais fatores é a facilidade de fazer atividades na natureza. Por ter muitas montanhas, muitos lugares para fazer trilha, trekking. Então, aqui, o turista vem direto para fazer isso, né? Eu também já tive algumas experiências, né? Eu e o Lucas, de fazermos trilhas, né? Trilhas um pouquinho mais, né, do nosso fôlego aqui, né? Puxado. Um pouquinho mais puxado do que a gente podia fazer, mas a gente foi. Aquela trilha que o gordinho arrepia. Né? Eu já fui mais uma vez com meu companheiro, meu irmão também, de novo, foi comigo aqui. Então, digo, não é fácil, mas tudo compensa a paisagem no final. Então, são lugares maravilhosos. Aqui tem muitas atividades na natureza que se pode fazer aqui na Sardenha. Com certeza, também é um item que eu coloquei aqui, o contato com a natureza. Até para mim, né, pessoal, que eu sou uma pessoa assim, de Porto Alegre, né, um cara da capital, que sempre cresceu numa grande metrópole, né? Porto Alegre tem mais de 1 milhão de habitantes aí, então eu sempre cresci numa cidade grande, e agora que eu moro na Sardenha, eu moro no meio da natureza, pessoal, no meio da natureza.
Os nossos vizinhos aí tem cabra, tem ovelha, tem galinha. Então, a gente tá... Não é uma zona rural. Não é uma zona rural. É que a Sardenha é assim. É natureza. As cidades são construídas no meio da natureza. Não é zona rural. Não é porque é uma zona de agro aqui. Não. Se fosse pensar assim, nós diríamos que a Sardenha inteira é agro, sabe? Porque a Sardenha inteira é natureza e nós estamos convivendo em harmonia com a natureza, né? Por isso tem uma preocupação muito grande em não construir edifícios enormes, em não ficar removendo areia da praia, não ficar... Então, tem uma série de restrições aqui para que a natureza fique o mais intacta possível. Exatamente. Outro ponto que também para mim aqui é bem importante é a questão que a gente já falou em outro episódio sobre as aulas de italiano gratuitas, né? Todo mundo que escutou nosso outro episódio do podcast sabe já que existe a oportunidade de fazer aulas gratuitas de italiano para todo mundo que chega, tanto aqui na Sardenha como nos outros lugares da Itália. E eu acho que isso é um ponto muito importante aqui. Te ajuda a entrar melhor na cultura italiana também. Show de bola. E eu anotei aqui, um ponto bem curioso, eu gosto muito de não ter pedágios e qualquer lugar que a gente vai não tem estacionamento, pessoal. Pago. Estacionamento pago. Exatamente, estacionamento pago. Né? Por exemplo, nós estávamos em Cagliari ontem, nós fomos em 2, 3 shoppings lá e nenhum precisou pagar. Tem os estacionamentos e é totalmente gratuito. Deslocamento na Sardenha, não existe pedágio. Tá? Pelo menos a gente não viu. E a gente já rodou bastante, pessoal. A gente já foi de norte a sul, de leste a oeste. A gente já foi para vários locais e a gente nunca viu um pedágio na Sardenha. Isso é muito bom. É muito bom. Esse é um ponto diferencial aí da Sardenha também. E para mim, o meu último quesito seria assim, essa admiração que eu tenho pelas tradições sardas aqui. Então, as pessoas aqui da Sardenha, elas têm muito amor e muito respeito pela cultura deles, né? Então, eles não têm, talvez, muitas atividades durante o ano, mas quando tem uma festa, alguma celebração, alguma coisa, assim, a gente fica apavorado, assim, da dedicação e do amor e do respeito que eles têm por isso e por manter as tradições deles. Então, vai passando desde os centenários até as criancinhas, os bebezinhos já estão lá vestidos a caráter, já estão participando das atividades e das festividades aqui da Sardenha. Isso eu acho muito bonito. Ah, com certeza. Eu não anotei esse ponto, mas eu acho muito bonito também essa questão da cultura sarda, o quanto eles gostam. Eles têm a própria língua deles, pessoal. Então, antes de serem italianos, eles são sardos. Pergunta para um italiano, o que tu te considera, para um sardo, o que tu te considera? Te considera mais italiano ou mais sardo? É sardo. É sardo, porque eles têm até a própria língua deles, pessoal. Então, e a Sardenha é um território autônomo, entende? Então, é muito bonito de ver e as festas aqui são maravilhosas. Como meu último ponto, né? Esse podcast já está quase 1 hora. Mas obrigado por quem está firme com a gente. Como meu último ponto, eu trouxe a simplicidade das pessoas. Para mim, assim, eu sou uma pessoa muito simples, me considero uma pessoa muito simples, gosto de estar com gente simples. E, assim, de uma forma geral, assim, digo que mais de 90%, mais de 95% das pessoas aqui, elas são muito simples. São muito humildes, muito tranquilas. Assim, ninguém quer se achar melhor que os outros, sabe? Isso vem, assim, desde os nonos, né, que passa de geração para geração, uma postura simples de vida. Isso não tem a ver com ter dinheiro ou não. A simplicidade é uma postura de vida. A pessoa pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa simples, ser uma pessoa acessível, uma pessoa que não trata ninguém com menosprezo, né? Eu gosto muito disso daqui. Exatamente. E acho que era mais ou menos isso que a gente queria passar para vocês, então, né? Desses 10 pontos que a gente menos gosta e esses 10 pontos que a gente mais gosta aí sobre o sul da Itália, mas principalmente sobre a realidade da Sardenha. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem com a gente aí durante quase essa 1 hora de podcast, mas acredito que trouxemos muitas informações, tá? Um abraço e tchau a tutti. Tchau, até breve.